Iniciando mais uma edição do seu Meio-Dia TCM, estamos ao vivo na frequência 95.7, agradecendo sempre a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você também na distância, em outros municípios, em outros estados. A gente agradece desde já a audiência de você que nos assiste também no YouTube, estamos ao vivo no YouTube e também no canal 226.6. A depender do seu pacote de assinatura aqui da TCM, você vai ligar. Agora sim, Sachida já conosco com imagem. Bem, você pode acompanhar aqui a nossa programação, você que é assinante TCM, no seu box, no YouTube, no canal 226.6, enfim, são várias formas de você, porque nós somos uma rádio com imagem, e onde quer que você esteja, você pode compartilhar aqui o nosso conteúdo, os nossos assuntos que são debatidos, as nossas informações. Bem, eu neste início de programa já registro aqui a audiência de muitos ouvintes conosco. Já já eu mando alô para todo mundo, porque agora a gente vai começar o nosso bate-papo, que é muito especial, porque Adolfo Sachida foi ministro de Minas e Energia, lá em 2022, no governo do ex-presidente Bolsonaro. Antes de ser ministro, atuava como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Economia e já havia sido secretário de Políticas Econômicas entre janeiro de 2019 até fevereiro de 2022. O Sachida está ao vivo conosco, está conectado com som e imagem, e ele vai trazer informações. Na verdade, gostaria de saber onde é que está o Sachida, qual estado ele se comunica aqui conosco, e também agradecendo ao professor Leovigildo Cavalcante, que é diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERN, que foi quem proporcionou aqui essa intermediação para a gente poder conversar com o ex-ministro aqui no Meio-Dia TCM. Sachida, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Meio-Dia TCM. Eu que agradeço aí a toda a equipe da TCM por essa oportunidade de a gente trocar ideias. Deixa um abraço no professor Léo, obrigado aí pelo contato. Eu falo de Brasília, Distrito Federal. Diretamente de Brasília, portanto, a gente vai falar um pouco sobre economia. Qual é, Sachida, a avaliação que você faz deste momento econômico do país, porque a gente tem sentido a tensão política, econômica, esse envolvimento que se faz, inclusive chegando aí na taxa básica de juros, enfim, pela segunda reunião seguida, um período prolongado de juros altos. E como é que, neste momento, quais são as avaliações do momento econômico do país? Bom, o governo atual, ele recebeu uma herança bendita do governo passado. Então, quando você olha de 2016 a 2022, o Brasil teve uma série enorme de reformas econômicas. Novo marco do saneamento, que está dando resultados excelentes por todo o Brasil. Bilhões de reais sendo investidos em saneamento, gerando emprego, renda e levando água e esgoto para a população brasileira. O novo marco da cabotagem, o novo marco do gás, que propiciou redução no preço do gás de cozinha. A autonomia do Banco Central. É bom lembrar que ao final de 2022 o Banco Central já estava começando a reduzir as taxas de juros, mas teve que reverter essa queda por causa de uma política errática do governo atual. O país tinha enfrentado uma pandemia e mesmo assim reduziu a dívida pública. Então foi uma série de marcos legais e de consolidação fiscal que foram feitos de 2016 a 2022, que geraram muito combustível para o governo atual. As estatais estavam dando lucro, o Correio dava lucro, os fundos de pensão indo bem. Então o que acontece? O governo atual recebeu uma herança bendita. E aí, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano foi isso. O resultado dessas reformas feitas em governos passados. Mas infelizmente o governo atual ele só tem uma agenda. Ele é unidimensional. Tudo é gastar mais. Então ele não para de gastar. E quando o governo não para de gastar, ele é obrigado a aumentar a arrecadação. Com efeito, para os ouvintes aí terem noção, já foram tomadas 25 medidas
que ou criam ou aumentam tributos desde 2023 para cá. O Brasil está batendo recorde de carga tributária. Nunca se tributou tanto como se tributa hoje no Brasil. E as contas públicas continuam piorando. Então, o momento atual é um momento que o governo recebeu muita gasolina, muito combustível das reformas feitas no passado, só que agora esse combustível está acabando. E é por isso que está toda essa incerteza. O desemprego está baixo, a renda está razoável, mas isso é uma herança bendita que ele recebeu. Só que ele lidou mal com essa herança. Ele, em vez de ele administrar a herança, ele gastou a herança. E é o que está acontecendo agora. Um país meio perdido e com várias preocupações para o ano que vem. Quando se eleva, né, essa taxa básica de juros, hoje está a Selic em 15%, o que isso representa não só para as contas públicas, né, não só para a máquina do governo, mas para o cidadão comum? Bom, eu vou traduzir aqui para todo mundo entender. No governo de Jair Bolsonaro, a taxa Selic chegou a 2%. O que isso quer dizer? Se você fosse no banco aplicar seu dinheiro, você ia receber 2%, 3% ao ano. O que acontece? Nesse cenário, é melhor tirar o dinheiro do banco e investir num negócio. E aí você investe no negócio, você gera emprego, você gera renda, você dá uma chance para os microempreendedores. Aquele rapaz que acabou de montar uma empresa e precisa pegar um dinheiro emprestado, ele vai no banco, a taxa de juros é baixinha. Agora, quando a taxa de juros está a 15%, você chega para o seu vizinho e fala assim, poxa, eu tive uma ideia, vamos montar um negócio? O teu vizinho fala, não, bicho, com a taxa de juros de 15%, eu prefiro deixar meu dinheiro no banco. E aí, para você montar seu negócio, você é obrigado a pegar dinheiro emprestado a 20%, 30%, é muito caro. E aí quem tem empresa sofre porque não consegue pagar as contas. E quem quer montar a empresa também não consegue, porque não tem dinheiro para isso e nem consegue pegar emprestado. Então esse é o cenário que nós estamos no momento, mas fiquem tranquilos que tudo indica que vai piorar, viu? Então é muito triste o que está acontecendo, mas quando você olha para a agenda do governo atual, é uma agenda de gastar. Tudo é gastar. Por exemplo, vem aí mais gastos que o governo já está anunciando. Com efeito, não é exagero dizer que vem um pacote aí de 100 bilhões de reais que o governo vai gastar para se reeleger no ano que vem. Então, vários jornais já estão anunciando aí novas medidas do governo federal para gastar mais dinheiro. Para quê? Para em 2026 dar aquele impulso na economia. As pessoas acham que está tudo bem, só que chega 2027, vai ter que ser feito um ajuste na economia, e nós já vimos esse filme, né? É o filme da Dilma Rousseff, aquele ano fatídico de 2014, que gastou horrores para se reeleger, aí chega 2015, 2016, uma crise monstruosa. Infelizmente, esse é o cenário atual se continuarmos nessa trajetória. A inflação, ela ficou aí por volta de 5,1%, né, Sachida? E o que puxa os preços, né? Qual seria, porque o governo defende esses investimentos no social também, e o que seria ideal, né, para se ter, né, esse cuidado com a economia, né, a política fiscal, monetária, mas tendo em vista essa ligação com o social também e essa meta econômica estabelecida? Olha, a melhor política social é a inflação baixa. Não tem nada melhor para uma política social do que manter preço baixo e diminuir o preço das coisas. Por exemplo, quando você consegue abaixar a conta de luz, que coisa melhor para quem é pobre do que ter que pagar uma conta de luz menor? Quando você abaixa o preço do combustível, que coisa melhor para quem é pobre do que conseguir pegar um ônibus mais barato? Ora, foi isso que nós fizemos em 2022 com a redução dos tributos, que reduziu e muito o preço da energia elétrica, das telecomunicações e dos combustíveis. Só para o nosso ouvinte lembrar, em julho, agosto e setembro de 2022, nós tivemos, pela única vez na história brasileira, 3 meses de deflação, ou seja, os preços caindo por 3 meses.
Por quê? Porque a nossa política econômica era, se o governo gastar um pouquinho menos, a gente pode devolver esse dinheiro para a população reduzindo impostos, aumentando, melhorando os programas sociais. Então, o que esse governo atual faz é uma maneira artificial. Ele aumenta o programa social, mas aumenta os preços também. Aí o que acontece? Quem é pobre sabe o que eu estou falando. Você vai no supermercado hoje, você compra 2 sacolinhas lá, sai R$200. Então a política, para quem... Eu falo porque eu já fui pobre. Eu sei o que é que você entrar no supermercado e não ter dinheiro para comprar um pão, meu amigo. Aqui ninguém me contou. Eu vivi isso. Então, você poder entrar e ter preço baixo é a melhor política possível e imaginável. Você ter juros baixos para todo mundo poder abrir sua empresa, para todo mundo perseguir seu sonho. O sonho do brasileiro é ele ter a sua casa, é ele ter sua família, é ele ter sua empresa, ele poder investir, empreender, ser seu chefe. O brasileiro é altamente empreendedor. Agora, isso só é possível quando os impostos baixos, quando os juros baixos. E é isso que não está acontecendo. Os impostos não param de subir e a taxa de juros está lá em cima. Nossa primeira entrevista desta terça-feira com Adolfo Sachida, que foi ministro do governo Jair Bolsonaro, mas falando sobre arcabouço fiscal, né? Sobre as metas, o teto, né, de gastos. Como é que o senhor observa este tipo de medida para buscar um certo controle destes gastos que o senhor tem trazido esses detalhes aqui conosco? Olha, controlar o gasto público quer dizer o seguinte, para todo mundo nos entender. Quando o governo gasta menos, quer dizer que ele pode cobrar menos impostos. Que é coisa melhor para quem quer investir do que ter que pagar menos imposto. Então, o que o governo tem que fazer é gastar menos. Porque a hora que gasta menos, sobra dinheiro para baixar imposto, sobra dinheiro para melhorar os programas sociais, sobra dinheiro para você conseguir investir em infraestrutura. O que o governo atual está fazendo é gastar como se não houvesse amanhã. Então, você olha as contas públicas, mesmo sem pandemia, a dívida do governo está aumentando mais do que na época da pandemia. Na época da pandemia, que o governo brasileiro gastou 800 bilhões de reais para ajudar o povo durante a pandemia. Então, os gastos do governo Bolsonaro durante a pandemia, 2020, foram 800 bilhões de reais para ajudar o pobre, para ajudar a comprar vacina, para fazer o que era necessário para dar segurança para a população, para dar segurança para estados e municípios. Olha, mesmo quando você olha naquela época, a dívida não subiu no tanto, a gente não pagava tanto como está pagando agora de juros. Os juros agora estão absurdos. E, de novo, não é culpa do Banco Central. O Banco Central está reagindo a um erro de política econômica. Qual é o erro de política econômica? O governo não para de gastar. Toda hora gasta. Toda hora é viagem para o exterior, toda hora é comitiva para o exterior, toda hora é pessoas que não são oficialmente do governo viajando em avião do governo. Não pode isso. Veja só, nós brasileiros, se a gente quer entrar no avião, tem que pagar a passagem. Quem não é oficial de governo, quem não está no setor, não pode ficar andando de graça toda hora. Uma ou outra vez, também não vamos exagerar, mas toda hora viajando para o exterior em avião oficial, não pode. Essas coisas têm que ser levadas a sério, o exemplo tem que vir de cima. E não é isso que a gente está vendo, infelizmente. Existe agora, né, um período de transição sobre a reforma tributária, né? CBS, IBS, são muitas siglas, né, que a gente hoje não consegue compreender na prática o que é que isso vai representar. Mas essa reforma tributária, ela pode ser uma luz no fim do túnel ou cada vez mais um buraco distante, Sachida? Rapaz, alguém acredita que o governo atual vai baixar imposto? De 2023 para cá, desde o início desse governo, já foram 25 medidas para aumentar ou criar novos tributos. Você acha que um governo que em menos de 3 anos criou 25 ou aumentou 25 novos impostos, você acha que um governo desse vai baixar tributo? A reforma tributária vem nessa linha também. O governo jura de pé junto que não vai aumentar imposto.
Mas, de novo, vamos olhar o histórico. O histórico não é esse. Outra coisa, eu não quero entrar em detalhes aqui porque é difícil para o grande ouvinte, mas assim, regra de bolsa que todo mundo que está no lucro presumido vai ter que pagar mais imposto. Por quê? Porque o lucro presumido é uma escolha. Você pode escolher se está no lucro presumido ou vai para o lucro real. Se você escolher o lucro presumido, é porque você está melhor no lucro presumido. Essa reforma tributária, ela vai levar todo mundo para o lucro real. Então, quer dizer o seguinte, grosso primeira vista, todo mundo que estava no lucro presumido vai pagar imposto agora. Quem que é esse que vai pagar mais imposto? É o pequenininho. Então, é assim, é complicado. Infelizmente, eu vejo com maus olhos essa nova reforma tributária. Sachida, com relação à eleição mesmo, né, de 2022, onde houve o acirramento entre Bolsonaro e Lula, e a pauta econômica, ela foi sim motivo de muitos embates, né, durante a campanha eleitoral, antes mesmo, né, e continua até hoje. Você avalia que houve algum tipo de erro estratégico para se trabalhar nessa política econômica naquele período, para entrar no quesito eleitoral também, para que as pessoas pudessem compreender isso que você está falando? Não, houve uma orientação muito clara do presidente Jair Bolsonaro de nós fazermos sempre o que era certo para o povo brasileiro. Então a gente fazia o que era bom para o Brasil e não o que era bom para a reeleição. Em momento algum nós usamos a máquina pública para a reeleição. Então, por exemplo, o corte de tributos que nós fizemos no preço dos combustíveis de energia elétrica, eu acho que é bom para a população. Você ir na sua conta de luz e a conta de luz ser mais barata, isso é bom para o povo brasileiro. Você ir abastecer o seu carro e o preço da gasolina ser mais barato, era importante. Olha só, na minha época como ministro, quando eu assumi como ministro de Minas e Energia, o preço do barril do petróleo estava $126. Hoje, o preço do barril do petróleo está abaixo de $70. E mesmo assim, a gasolina hoje está mais cara do que era antes. Então, assim, nós tomamos medidas que eram em prol do povo brasileiro. Então, eu não acho que houve erro. É claro que algumas pessoas podem nos criticar, críticas são sempre bem-vindas. Mas, do ponto de vista de política econômica, de política monetária, o presidente Bolsonaro sempre foi muito claro, tem que fazer o que é melhor para o Brasil. E foi o que nós fizemos. No atual momento, existe uma divergência entre o governo Lula, né, o governo brasileiro, e o governo americano, né? O presidente Donald Trump, ele anunciou taxações e isso efetivamente tem acontecido com produtos aqui do Brasil para sua entrada no país americano. E isso também repercutiu politicamente. Como é que o senhor vê essa interferência também diplomática, política, em meio a essas questões econômicas? Eu vejo mais um erro da política externa do governo Lula. Então é bom a gente contar a história completa. A história completa é, no dia 2 de abril, o governo Trump anunciou novas tarifas de importação para o mundo inteiro. O mundo inteiro, então, no dia 2 de abril, teve novas tarifas de importação. O Brasil estava no grupo com as menores tarifas de importação. Isso era 2 de abril, Brasil estava no grupo com menor tarifa de importação, 10%. Essa era a tarifa brasileira. Depois de 2 de abril, o que o presidente Lula começou a falar? Começou a falar que os Estados Unidos não era xerife do mundo, que o Brasil estava pensando em abrir mão do dólar para se aproximar de uma moeda comum com a China, com a Rússia, com o Irã. 4 meses depois, o presidente Trump virou e falou: já que você quer se aproximar da China, da Rússia e do Irã, está aqui um pacote de 50% de tarifa para você. Então, eu analiso isso como mais um erro e culpa clara do presidente Lula. Por quê? Porque aproximou o Brasil da China, do Irã e da Rússia quando os Estados Unidos estavam estendendo a mão para o Brasil. Hoje existe muito bem definido, né, onde os políticos estão ideologicamente. Nós temos a esquerda, o centro e a direita. Sachida, na sua experiência, né, para quem vê também a política como um apontador de futuro, né? Não é que ele vai estar
ali prevendo, mas o futuro é sempre apontado através dos dados, dos números. Como que você observa, né, os movimentos que estão acontecendo hoje, Bolsonaro hoje fora da disputa eleitoral, a busca por um novo nome que represente este espectro político? Como é que você tem falado aí também, claro, com esses personagens políticos, sobre as eleições do ano que vem, 2026, isso tudo que você está falando aí repercute, claro, no bolso de todo mundo, né? E ações políticas, elas começam aí por Brasília, mas elas repercutem por todo o país, de ponta a ponta. Como é que você tem visto as eleições do próximo ano neste quesito econômico também? Hoje, o grande favorito para as eleições bem é o presidente isso. Ele recebeu uma herança de 10 anos de reforma entre 2016 e 2022. As reformas importantes possibilitaram que a economia brasileira crescesse. E reforma econômica é igual a reforma em casa. O que acontece? Você primeiro tem que fazer a reforma na sua casa, gera um problema, mas depois que a reforma passa, a economia cresce. Então é o que aconteceu durante 2016 e 2022. Foi um período intenso de reformas econômicas e o resultado começou a aparecer em 2023. Ou seja, o Lula se deu bem, ele herdou uma tremenda economia crescendo, com as contas públicas em ordem, estatais dando lucro, tudo certinho. E agora, quando está acabando o combustível das reformas, o que é que o presidente Lula está fazendo? Está anunciando um enorme pacote de aumento de gastos para o ano que vem, que vai, de maneira artificial, manter a economia crescendo por mais um tempinho. Mas o que acontece agora? É uma maneira artificial, é um gasto do governo para se reeleger. Quando chegar 2027, essa conta vai ter que ser paga. Mas, de qualquer maneira, para a população em geral, vai dar a impressão que está normal. Nós vimos esse filme em 2014. Quando a economia estava descendo, a Dilma foi lá e aumentou o gasto, se reelegeu e jogou o Brasil numa enorme crise econômica em 2015 e 2016. Aliás, a maior história brasileira, né? 2015 e 2016. O que vai acontecer agora? Então, o presidente Lula é o favorito e vai gastar 100 bilhões de reais do ano que vem, que vai manter a economia brasileira em marcha e ele é o grande favorito. Então, quem acha que o Lula não, eu tenho uma visão distinta. O presidente Lula é o favorito do ano que vem e apenas uma grande coalizão nacional pode nos tirar dessa enrascada. E como seria essa grande coalizão nacional? Com muito respeito, com muita serenidade, com muita conversa. É o momento dos grandes estadistas aparecerem. E esses grandes estadistas conseguirem viabilizar a candidatura da única pessoa que pode vencer o presidente Lula. A única pessoa que pode vencer o presidente Lula chama-se Jair Messias Bolsonaro. E aí o Bolsonaro assume com um compromisso de um governo de transição. Um governo que vai colocar um teto para a dívida pública, vai consolidar o lado fiscal da economia, vai insistir nas reformas microeconômicas, melhorando a produtividade e a alocação de recursos da nossa economia. E em 4 anos de um governo de pacificação nacional, em 2030, vamos entregar esse país para uma nova geração de líderes, tanto à direita como à esquerda. Mas aí vai ser um país pacificado, com as contas públicas em ordem e pronto para crescer. Adolfo Sachida, ex-ministro de Minas e Energia, assessor especial de assuntos econômicos do Ministério da Economia, secretário de Políticas Econômicas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco, né, em áudio e vídeo, direto de Brasília, aqui com o nosso Meio Dia TCM da Rede TCM. Sachida, muito obrigado, até a próxima.
Me dá só um minuto para fazer uma chamada rápida, por favor. Eu sou um devoto de Nossa Senhora, então tem relato de aparição de Nossa Senhora em Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco. Então vários brasileiros vão para Fátima, né, em Portugal, ver a aparição de Nossa Senhora. Vamos prestigiar Nossa Senhora de Simbres também, que fica no distrito de Pesqueira, em Pernambuco. Fiquem com Deus, muito obrigado. Um abraço, obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo aqui à Rede TCM de Mossoró, do Rio Grande do Norte, fica sempre à disposição, né, para a gente repassar informações aqui aos nossos ouvintes, a quem acompanha a Rede TCM. E a gente traz aqui informações de todos os lados. Claro, hoje a gente trouxe aqui o Sachida, né, que esteve no governo Jair Bolsonaro. A gente vai trazer também ministros, ex-ministros, autoridades também do campo econômico que defendem aí a política do presidente Lula, e claro, você recebendo estas informações aqui na frequência 95.7. Vamos a um rápido intervalo comercial, Paulo Ricardo. Rede TCM, 12h30, não sai daí, já já a gente volta. Meio-dia, TCM. Preço baixo todo mundo lhe oferece, mas economia de verdade tem que ser Feirão. O Atacadão tem mais de 370 lojas de norte a sul do Brasil, todas com milhares de produtos com a